Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Nós vamos agora falar da função único. Você sabe utilizar essa função? Você sabe que essa função pode resolver diversos problemas que você tem com as versões antigas de Excel? Bom, vamos lá? Planilha na tela! Bom pessoal, vamos lá falar da função único. Essa função ela é exclusiva do 365 e você pode utilizá-la com o objetivo de analisar dados e trazer apenas os valores únicos, não aqueles valores repetidos. Para que serve isso? Bom, eu vou mostrar 3 exemplos práticos para você entender como ela funciona, como que você pode utilizar e depois um outro exemplo prático para você aplicar aí no teu dia a dia. Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? Vem aqui na descrição, www.cursodexcelonline.com. No nosso curso você aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. Além do que, pessoal, conversa com a nossa equipe no atendimento, isso mesmo. Tem cupom hoje, cupom promocional. Aproveite que os cupons são limitados logo que o vídeo é lançado no dia. Tudo bem? Então vai lá, aproveita e conversa com a equipe e faça a sua inscrição, aproveite o cupom que está liberado lá nesse instante. Tudo bem? É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem dica nova de Excel. Bom, vamos lá pessoal. Eu vou encolher aqui ó, essa parte superior para dar um pouquinho de zoom para você ver. Ó. Deixa eu pegar o exibir e tirar aqui ó, as linhas de grade para ficar mais fácil de você ver aqui as informações que a gente tem. Veja que eu tenho aqui a UF e eu tenho algumas repetições. Como que eu trago somente os valores únicos? Antigamente você pegaria esses dados, copiaria, iria lá em dados, né, ó, e teria aqui o botãozinho de remover duplicatas. Mas existe agora uma função que faz isso. Como que funciona ela? A gente vai ver agora, pessoal, que a gente pode utilizar essa função para fazer análise de dados no Excel. Então, olha só, vou colocar igual, único. Eu quero trazer aqui os dados da UF, tudo bem? Onde eles me tragam apenas um único valor, montando uma lista. Então, por exemplo, ó, pego esse intervalo da matriz, aqui, ó, linhas exclusivas que eu quero que ele retorne, porque não estou lidando com colunas, apenas linhas. E aí aqui eu vou fechar, ó, vou dar um Enter. Ó. O que ele fez? Ó, retornou São Paulo, Minas Gerais já tem, São Paulo já tem, o próximo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, porque São Paulo já repetiu, olha lá. Então ele analisa aqui e me traz os itens únicos ali. Aí logo depois eu posso aqui, por exemplo, né, fazer um soma C, né, ó, igual soma C, né, ó, pegar aqui, ó, a coluna, deixa eu pegar essa, isso, analisar o nosso critério e depois aqui pegar outra coluna, né, ó. Se eu fizer isso eu tenho, né, ó, a soma, né, ó, clico e arrasto, aí estão os valores aplicados. Olha só, se eu pegasse aqui, ó, PA, ó, apagasse, ó, ia ficar 0, 0 lá, tá? Depois você vai entender um outro detalhe disso daqui, tá bom? Então, basicamente, ela serve para isso, para fazer esse retorno. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui, para você ver. Ó. Se eu utilizasse ó, igual único, vou pegar a matriz, depois, ó, retornar linhas exclusivas, mas eu quero cada item distinto. Olha só, eu vou dar um Enter, ó. É essa que a gente acabou de utilizar, tá? Só que, se eu mudar aqui, ó, vamos apagar ele aqui, se eu mudar para retornar os itens que aparecem exatamente uma única vez. Então aí, olha o que vai acontecer de resultado para a gente ver agora. Ó. Ele está verificando aqui ó, e vendo, ó, Rio Grande do Sul só aparece uma vez. Rio Grande do Norte ó, só aparece uma vez. Repare que aqueles valores que repetiram não aparecem. Olha só. Então ele só lança um valor
único que aparece uma única vez nessa matriz. Tudo bem? Então é assim que a gente pode usar a função único nas nossas planilhas. Mas olha só, eu vou pegar o exemplo 2. Você vai ver que o exemplo 2 aqui a gente tem uma tabela de cálculo, professor. Isso mesmo. Tem uma tabela de cálculo. Deixa eu pegar aqui, ó, ocultar as linhas de grade. E isso que é o interessante agora de você conhecer. Porque a gente aprende a função, mas a gente não aprende às vezes a utilidade, a funcionalidade. O primeiro exemplo, nós fizemos aqui uma operação de soma C. E você reparou que se eu apagasse um valor, ele ia lançar ali, né, ó, zerado aqui, porque eu cliquei na fórmula e arrastei. E outro detalhe, o soma C foi aplicado em todo o intervalo, em toda a coluna. Tudo bem? Agora vamos lá. No exemplo 2, você vai ver que eu tenho aqui, pessoal, uma operação de cálculo que conforme entram dados aqui, ele automaticamente realiza a operação de cálculo, tá? Então vamos aumentar um pouquinho mais o zoom. Vamos explicar aqui, ó. O primeiro passo, essa tabela, eu defini ela como tabela, tá? Ó. Então seleciono os dados, correto? Você vai lá no inserir e define ela como uma tabela. Ctrl Alt T. Por quê? Porque quando você inserir um novo registro, automaticamente ele identifica isso e vai acrescentar aqui. Aqui você vai ver que eu estou usando a função soma e filtro, não soma C. Por quê? Qual a diferença de usarmos uma soma com filtro para o soma C naquele exemplo anterior? Aqui, conforme entram registros novos, a gente faz a soma. Lá não. Se entrar um outro registro, alguma outra coisinha, ele sempre vai colocar aquele valor zero aqui, ó, no processo, porque você clicou e arrastou a fórmula. Ele só valida a fórmula, né, ó, com valores aqui. Então você sempre vai ter que alimentar, transformar em tabela, para ele depois clicar e arrastar aqui. Já aqui não. Aqui ele despeja para a gente. Então são duas funções, estou usando aqui, ó, para montar essa tabela de consolidação. Professor, eu poderia usar a tabela dinâmica? Sim, poderia utilizar a tabela dinâmica, poderia ficar à vontade com isso, tá bom? Mas aqui você está vendo, né, um exemplo da soma com filtro. Né? Já que você aprendeu o filtro lá atrás, que tal você agora ver aqui uma usabilidade bem interessante. Como que a gente monta essa tabela, você deve imaginar? Vamos lá. Vamos apagar aqui, ó. O primeiro passo seria utilizar a função único para trazer o local. Então vamos lá, ó, igual único, abro parênteses, vou selecionar aqui, ó, o local, correto? Aí, ó, ponto e vírgula, eu quero linhas exclusivas. Vou fechar, vou dar um enter. O que que ele fez? Ele despejou todo mundo ali uma única vez. Aí aqui, se eu fizer um soma C, né, eu teria que clicar e arrastar a fórmula. Aqui não. Aqui sempre que existir um registro novo, ele automaticamente vai agregar ali. Você vai entender isso mais prático agora. Olha lá. Primeiro passo, eu faço a soma e depois eu faço a função filtro. A função filtro está pedindo a matriz. Que matriz eu quero? Eu quero esses valores aqui, ó. Quando eu seleciono esses valores, repare que ele identificou que é a tabela 1, coluna total. Ponto e vírgula. Quem que eu quero analisar? O local. Então eu vou pegar aqui, ó, selecionar o local, você vai verificar que ele identificou, ó, o campo, né, ó, tabela 1 local, igual a leste. Só isso. Vou fechar e vou dar um enter. Sim, prontinho. Fez a operação de cálculo. Cliquei e arrastei. O que que aconteceu? Ele vai passar isso para os demais. Olha só. Mas, Michel, se eu fizer aqui, ó, por exemplo, ó, A021, Manuela Soares, Sul, Home, 3, 45,99, logo vai dar 137,97. Olha só, entrou aqui esse registro, não entrou? E aqui, ó, eu vou entrar aqui, vou dar um enter, ó. Mas, Michel, lá tá Sul. O Sul entrou ali. Reparou? Se eu tirar Sul aqui, ó, vou apagar. Olha lá. Então o Sul ele entrou. Mas se eu lançar aqui um centro
Olha só, uma região nova. Acabou de identificar. Olha só. Aí você vem aqui e arrasta a fórmula para ele, ó, apenas fazer a contabilização da região nova. Olha que bacana. Então isso daqui, pessoal, é um exemplo, né, prático que você pode ver esse exemplo de consolidação de dados com o uso dessas funções. E essas funções ganham produtividade, ganham, né, em etapa de processamento, podem ajudar bastante, sim, no dia a dia de vocês, tá? Vamos pegar um outro exemplo? Outro exemplo, tem aqui, ó, um outro exemplo. Ó. Aqui a gente vai mostrar para vocês a validação de dados com único. O que que acontece? Você aprendeu que a UF, né, ó, se você utilizar aqui, ó, único, né, vira aqui, ó, selecionou bonitinho, aí você vai pegar a linha exclusiva, né, ó, vou fechar, você montou uma lista, tudo bem? Essa célula aqui, ó, é o I5. Por quê? Se eu vim aqui na UF, eu vou lá em dados, eu vou fazer a validação de dados. Se eu fizesse aqui a opção lista, e aí viesse aqui, ó, selecionasse esses valores, ele vai ficar limitado a este intervalo, tá? Ele vai ter a opção aqui, ó. Mas se você acrescentasse algo novo, né? Será que seria levado em conta? Não, né? E outro detalhe importante, essa validação de dados com único está até aquele intervalo do B18, né? Então se eu acrescentasse mais valores, enfim. O que eu estou querendo dizer para você? Imagine que você quer fazer uma validação de dados, né? Que não precise, né, aplicar nomes, que fique mais fácil, né? Ó, deixa eu pegar aqui a validação de dados, eu vou limpar ela, ok? Ó. A gente vai vir de novo em dados, validação de dados, eu vou utilizar a opção lista, igual, eu vou clicar nessa célula e colocar a hashtag, assim, ó, e vou dar OK. Quando eu venho aqui, aparece todo mundo. Olha só. Aí, por exemplo, pego SP. Vamos fazer aqui, ó, a soma com filtro que a gente acabou de fazer, ó. Soma com filtro, né, ó. Vou pegar aqui a nossa matriz, que eu quero que ele retorne os valores verdadeiros. Inclua, né, ó, aqui a UF igual ao SP. Vamos fechar, fechar. Vou dar um Enter, ó. Se eu vir aqui mudar, ó, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, olha só. Essa validação de dados, né, ó, se eu, por exemplo, pegar aqui um outro valor, eu vou colocar aqui, ó, CE, Ceará. Ó. Olha o que vai acontecer na nossa listagem. Acrescentou um valor novo. Vou vir aqui, ó, o SP existe lá, mas existe ainda o CE. Aí olha só para você ver. Michel, eu quero colocar isso em ordem alfabética. Se você usasse aqui a função classificar aqui. Como assim? Classificar. Ó. Você vê aqui, ó, classificou a matriz, né, ó. Aí você tem um índice de classificação, é por ela mesma, e a ordem de classificação é ascendente. Vou fechar, ó. Fez a classificação para você. Quando você vem aqui na tua validação de dados, olha ela lá, ó. Tá classificada. Olha que interessante o processo de validação de dados dentro do Excel 365. Você pode criar essas listas, né, de um modo mais interessante, organizar os dados, ficar mais fácil para trabalhar com eles nas suas planilhas. Viu que bacana? Bom, pessoal, hoje eu mostrei para vocês uma função, que é a função único, e ela pode ser aplicada aí na versão do 365. Além do que você viu exemplos práticos, por exemplo, envolvendo a validação de dados e também envolvendo ali o uso da hashtag, né, para lançar, despejar os valores dentro dessa validação de dados. Além do que, você aplicou o uso de outras funções, como soma, filtro e agora no final o uso do classificar. Tudo isso foi feito para melhorar a tua produtividade com Excel. Se você está gostando dessa semana, vem aqui embaixo, deixa um comentário que ele é extremamente válido para a gente saber aí que você está aprendendo de novidade nessa semana com o uso, né, do Excel 365. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui
e até a próxima. Tchau, tchau!